E aí pessoal, tudo beleza? Daniel Oliveira aí na área, falando sobre um assunto bem polêmico, né? Sobre o carnaval. E eu quero começar fazendo 3 perguntas para vocês, tá? A primeira pergunta: você sabia que o carnaval é um feriado cristão católico? Você sabia que o feriado de carnaval já acontecia no Egito Antigo? Muito tempo atrás? Você sabia que o governo não libera os dados de crimes e acidentes que acontecem durante essa época do carnaval de propósito? Essas e outras perguntas nós vamos responder aqui nesse vídeo. Então, fica até o final e você não vai perder. É muita coisa para falar e você vai ficar de cabelo em pé. Beleza? Então vamos começar, tá? Falando um pouquinho sobre o carnaval, tá? O carnaval, na verdade, é um festival do cristianismo, como eu falei, né? É ocidental, católico, né? Que ocorre antes da quaresma, no tempo da Septuagésima. Olha que legal. O significado dele, apesar de não ter ainda uma certeza dos pesquisadores, muitos creem que vem de uma palavra italiana, né? Duas palavras italianas, que é carne levare, que significa remover a carne. Dura 3 dias, como nós sabemos, né? Sempre acaba na quarta-feira, que é a quarta-feira de cinzas, que é as vésperas da quarentena, que é um período onde o cristão católico não come carne dentro desse período, tá? Carnaval, né? O que lembra pra você? Só pra gente fazer aqui uma questão de etimologia à la Daniel Oliveira. Carnaval, festival da carne, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre essa questão da carne. Bom, ele é caracterizado pelo uso de trajes, máscaras, fantasias, que permitem que a pessoa perca sua individualidade cotidiana e experimente um sentido elevado de unidade social, para extravasar com todo tipo de prazeres e orgias. Fica até bonito falar, né? Que na verdade é um período onde as pessoas podem cometer delito à torta e à direita e muitas vezes não recebe punição, porque a própria autoridade não tem condição de punir a todos, né? Nesse período. A gente já vai falar de números também, você vai ficar preocupadíssimo, assim como eu fiquei. Bom, todo mundo sabe que há um consumo excessivo de álcool, um consumo excessivo de drogas, de carne, enfim. É uma sátira social, na verdade, e uma zombaria das autoridades, né? É um período caracterizado mesmo por uma inversão geral das regras do dia a dia. Então, se você não podia durante todo o restante do ano, no carnaval pode. E pode tudo, né? Homem, vestido de mulher, enfim. Tudo isso que vocês veem aí na televisão e já sabem como é que funciona, né? Só para falar um pouquinho da história do carnaval, eu disse que ele vem desde o Egito Antigo, né? Eles cultuavam um boi chamado de Apis, que era um tipo de uma deidade deles lá, que era um animal sagrado. E o boi, que era escolhido um boi todo branco, o mais saudável, o mais bonito, era pintado de várias cores e ele era conduzido pelas pessoas daquela época lá e levado até o Rio Nilo, onde ele era afogado. Que bacana, né? Bom, o que as pessoas faziam enquanto isso acontecia? Elas iam em procissão, sacerdotes, magistrados, homens, mulheres e crianças fantasiados de forma grotesca. Isso é história, tá? Não sou eu que estou falando. E iam atrás dele dançando e cantando em promiscuidade até ele ser afogado. Eita! Bonito, né? Bom, depois com a ascensão da Grécia, Roma, né, tudo isso começou a ser difundido e ele foi transportado para outras culturas e países sob outras denominações, né? Por exemplo, na Grécia era chamado de bacanal, né? Já ouviu falar da palavra bacanal? Rapaz, se você nunca ouviu, põe no Google aí que você vai ver o que significa bacanal. Não o sentido da palavra original, mas o que quer dizer um bacanal. Procura aí para você ver. Que era um culto em nome do rei Baco, que era o deus do vinho e das orgias lá. E trazia isso mesmo, devassidão, orgias e prazeres sensuais, tá? E aí, como é que a gente conhece como carnaval, né? Provavelmente isso daí se multiplicou, se proliferou e trouxe pra gente na cultura como a gente conhece hoje, na Roma Antiga, né? Onde era feito os Saturnais, que era, na verdade, uma exaltação ao deus Saturno, que era o deus da agricultura. Deus, inclusive, que consumiu, devorou seus próprios filhos, tá? Olha de onde que vem isso daí. Na época as escolas fechavam
os escravos eram soltos, e eles andavam atrás de um tipo de uma barca, um carro alegórico, né, como seria hoje, que era chamado de carrum navalis, que seria mais ou menos como carro naval, que é parecido então com os nossos carros alegóricos hoje, né, tipo navio, né, existia uma forma mais ou menos assim, e levava homens e mulheres nus. Eita, que beleza, pense a cena. No fim da Idade Média, essas festividades pagãs foram incorporadas pela Igreja Católica, e me perdoem os católicos que estão assistindo, com muita seriedade que eu falo isso é história. Vocês podem procurar no livro de história, tá? Eu não quero ofender ninguém, pelo amor de Deus. Mas foi incorporado pela Igreja Católica, passando a marcar os últimos dias de liberdade antes das restrições da Quaresma. A Igreja sofria pressão naquela época, né, popular, para adequar os seus princípios religiosos, bíblicos, dentro da cultura geral daquela época, que era romana. Por isso que chama Igreja Católica Apostólica Romana, né? E uma das coisas que ela adentrou na sua cultura foi a comemoração do Carnaval. Esse período de libertinagem, eu posso dizer com muita tranquilidade, porque é isso que a gente vê, né? Onde as pessoas podiam fazer tudo o que queriam, porque logo em seguida elas iriam se privar durante 40 dias de comer carne. E não é só isso, né? O católico sabe que não é só isso. São algumas privações, é um período de concentração e tal, muito respeitoso. Mas autorizou a fazer todas essas coisas antes. Quem fez essa autorização, quem incorporou tudo isso, foi o Papa Gregório I, em torno do ano 590 depois de Cristo, tá? Então incorporou essas tradições pagãs. Você já ouviu falar do Rei Momo? Eita, quem que era o Rei Momo? Era o deus da zombaria, era o deus do sarcasmo, da pândega, ou seja, hoje, né, a gente que é cristão conhece o Rei Momo como Satanás, né? Era ele mesmo que estava lá. E na Roma Antiga, quem que era o Rei Momo? Hoje escolhe lá, tem um concurso, pega o gordinho lá e tal, né? Na Roma Antiga era diferente. Eles escolhiam o Rei Momo como... Eles pegavam o soldado mais belo que tinha, e ele era nomeado Rei Momo. E durante 3 dias ele é tratado como a melhor pessoa do universo. Ele era tratado, inclusive, melhor do que o próprio rei, né? Durante esses 3 dias. E quando passava esse período de 3 dias de carnaval, ele era sacrificado no altar de Saturno. Ah, que massa, né? É uma tradição muito boa para seguir mesmo. Para a igreja colocar, né? Junto com os seus dogmas, né? Bacana, bacana, bacana. E o Rei Momo hoje, como é que funciona? Bom, é escolhido uma pessoa, o prefeito vai lá, isso começou no Rio de Janeiro, muito tempo atrás, mas agora está no Brasil todo, né? Já faz muito tempo que isso acontece no Brasil todo. O prefeito vai lá, pega a chave da cidade, dá na mão do Rei Momo e fala, tó, durante 3 dias a cidade é sua. Semelhante com o que acontecia, não é? Poxa vida, e você indo lá pular carnaval, sem nem saber dessa história, né? Poxa, 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 poxa. Bom, gente, quero falar alguns dados para vocês a respeito do que ocorre no carnaval, tá? Dados de crimes. Normalmente, sem carnaval, no Brasil, a cada 11 minutos e 33 segundos, uma mulher é estuprada, tá? No carnaval, isso é 10 vezes mais. Pense comigo, isso porque são os que são relatados, aqueles que chegam até a polícia. Porque os que acontecem e a mulher com vergonha não vai até a polícia, são muitos mais, né? Hoje nós temos lá o incremento do uso de drogas, nós temos bebida alcoólica em excesso, nós temos a exacerbação da sensualidade e da violência, né? A violência sexual contra a mulher é um absurdo nesse carnaval, né? E, gente, eu tô passando esses dados para vocês e eu tive uma dificuldade muito grande de achar esses dados na internet. Sabe por quê? Porque o governo não libera. Eu desafio você a colocar no comentário aqui embaixo o link do local onde o governo liberou os dados do carnaval de qualquer ano no Brasil todo. Você acha de algumas cidades específicas, poucas cidades, mas você não acha do Brasil inteiro. Sabe por quê? Eu vou falar para você por quê. Porque eles não querem que você saiba o tanto de crime que acontece durante o carnaval. Porque o lucro é enorme. Já vou falar de dinheiro também, tá? A Folha, para vocês terem uma ideia, entrou com um processo contra o Estado de São Paulo, pedindo um processo judicial, porque eles não conseguiam encontrar informação de jeito nenhum, e eles entraram com um processo judicial pedindo informações sobre os crimes que acontecem durante o carnaval. Sabe o que foi respondido pelo governo de São Paulo? Não é possível entregar, nós não vamos entregar porque os dados são muito grandes, é muita conferência para fazer e vai levar muito tempo. Nós temos outras demandas. E não entregou. Sempre fechou o caso, não entregou.
Eles não divulgam, gente. Não divulgam porque não querem que você saiba, tá? Mas, como eu falei, algumas cidades divulgam. E aí, assim, ó, sabendo a população da cidade e sabendo a população do Brasil, a gente consegue, pelo número da cidade, ter uma noção do que acontece no Brasil. E é isso que eu vou passar pra vocês agora, tá? Na cidade, no estado de Pernambuco, então, eu tenho os dados aqui do estado de Pernambuco. Foram 70 homicídios em 2016. Todos os dados que eu vou passar pra vocês são de 2016, tá? Foi só o que eu consegui achar. O restante não é divulgado. Foram 70 homicídios, tá, que aconteceram em Pernambuco em 2016. Crimes violentos contra o patrimônio, 927. Prisões, 248. Apreensão de drogas, 47. Crimes contra pessoas foram 40. Crimes de drogas foram 50, sendo 42 de porte de droga e 8 de tráfico. Os bombeiros foram acionados em 1.055 casos, isso só em 3 dias, tá? E o porte de armas, foram apreendidas 78 armas, sendo que 69 eram armas brancas e 9 eram armas de fogo. Gente, a população de Pernambuco em 2016 era 8.796.448 habitantes. A população do Brasil era 207.660.929, tá? Em torno de 24 vezes mais a população de Pernambuco. Então, é só pegar os dados de Pernambuco e multiplicar por 24. Eu vou ter mais ou menos, aproximadamente, o que acontece no Brasil, tá? Então, assim, eu não vou dizer um por um, mas eu vou dizer um importante aqui, ó. Homicídios no Brasil, 1.653. 3 dias. 3 dias, tá? Os bombeiros foram acionados 24.906 vezes. 3 dias no Brasil inteiro, tá? Total de crimes em Pernambuco, 2.843. E esses são só os relatados, tá? Que representam em torno de 10 a 20% de tudo o que acontece. Se fosse 100%, lá, 28 mil crimes em Pernambuco. E no Brasil, 67.116 crimes. Nessa média. Tá bom pra você? Durante o carnaval, pra você ir lá pular? Quer ser um desses aqui? Não saia com a sua família. Não vá comemorar esse tipo de festa que não vai te levar a nada. Isso aí só vai estragar e muita coisa, viu? Gente, homicídios no Brasil em 2016, no Brasil, isso aqui saiu, tá? Foi 61.500 homicídios no Brasil durante o ano de 2016, uma média de 168 homicídios por dia. No carnaval, lembra que eu falei? No Brasil foi 1.653. Gente, isso aqui é 10 vezes mais por dia. 10 vezes mais homicídios por dia de carnaval. Isso é um absurdo. A gente não pode concordar com uma coisa dessa. Tá? Independente do que você crê. Tem um versículo na Bíblia, em Gálatas 5:19, que ele fala a respeito das obras da carne. E ele fala, as obras da carne são conhecidas. Conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Gente, aqui é a descrição do carnaval. E está falando a respeito de pessoas que praticam isso daqui e não herdarão o reino de Deus. Eu não sei qual é a sua crença, né? Mas independente dela, você há de convir comigo que todas essas coisas aqui não são boas para o ser humano. Independente da sua crença, né? Fora a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis, que não matam as pessoas, mas vão trazer consequências para o resto da vida delas. Para os seus filhos, enfim, para a sociedade em geral, né? Ah, mas por que eles não divulgam essas coisas pra você? Por que não passa na Globo essas informações? Não passa na Record? Passa picadinho, passa de pouquinho, maquiado. Mas por que não passa tudo isso daqui na televisão? Simples, porque no carnaval de Pernambuco foi acumulado na economia durante 3 dias de carnaval 1 bilhão e 200 milhões de reais de lucro. Tudo isso com imposto. Ah, agora a gente começa a entender por que o governo não quer que você saiba, né? E aí, fazendo a mesma conta, multiplicando isso daqui por 24, para considerar o Brasil inteiro, isso que Pernambuco não é referência para nada, tá? São Paulo tem 10 vezes mais pessoas do que Pernambuco, tá? Mas isso é só para ter uma média, só para você saber. 28 bilhões 800 milhões de reais, tá? Isso aqui é o que o governo arrecada, isso aqui é o que foi arrecadado em todo o período do carnaval e o governo morde muito disso aqui, viu? E não quer que você saiba, tá? Então preste atenção, tá? Não leve a sua família para ir pular carnaval e festejar
com pessoas que estão lá simplesmente para abrir mão da sua individualidade e agregar ali o senso comum de que pode tudo, que nesse período não tem regras, tá? A chave está na mão do Rei Momo. E você, vai ser um liderado do Rei Momo? É isso? É isso que você quer para sua família? Pense nisso, tá? Isso é uma denúncia, mas também é uma reflexão para você. Um grande abraço, Daniel Oliveira. Esse vídeo fica por aqui. Até o próximo. Tchau.